levantar ela, pensa que você está na parte mais baixa da sua curva. Ou seja, a sua energia caiu, só caiu. E agora você precisa levantar ela. Então, assim, nesse estágio é muito importante pedir ajuda, é muito importante ter pessoas que a gente ama perto da gente, porque pra gente levantar nossa energia de novo é muito mais difícil. A gente precisa de um tempo ter digerido tudo aquilo que aconteceu. Mas vamos lá, essa pessoa conseguiu digerir, conseguiu passar dessa fase, e ela pensou assim: nossa, colocar a culpa nos outros não adiantou, me sabotar não adiantou, ficar com raiva, nada disso adiantou. Eu até já fiquei triste, já me desanimei, mas não adiantou. Eu vou tentar fazer alguma coisa para sair dessa. Então ela entra na fase de teste. Quando ela resolve tentar fazer algo diferente, já dá um up. Essa decisão já dá um up na energia dela. Então ela já começa a subir energia para a fase do teste. Na fase do teste, provavelmente é a fase que a pessoa retoma a rotina dela. Essa pessoa resolve voltar para academia, essa pessoa resolve regrar um pouco mais, voltar para a reeducação alimentar, ou de repente procurar uma nutricionista, não sei que fase da vida que ela estava, mas ela começa a testar alguma coisa, ela fala: não adianta eu ficar triste, não adianta eu ficar com raiva, a situação não vai mudar. Se eu comer mais, se eu continuar comendo, vai ser pior ainda. Então, o que eu vou fazer? Tentar alguma coisa. Só que só nessa disposição e esse ânimo de querer tentar alguma coisa, já dá um up na energia dela. E aí ela começa a fazer coisas diferentes, procurar outros caminhos, procurar outras alternativas. E a partir do momento que ela faz esse movimento para cima, a chance de subir mais é maior. Então depois que ela chega aqui no teste, ela consegue subir um pouquinho mais, ela digeriu esse teste, ela já digeriu que ela precisa mudar a rotina dela, precisa mudar os hábitos, ela começa a se adaptar. Porque a energia já foi para cima, já saiu lá do fundo do poço e foi para o teste. Como a energia dela já subiu, ela tem energia, ela tem mais força para se adaptar com a nova situação da vida dela. Que é o quê? Se adaptar com a nova rotina, se adaptar com as novas coisas que ela vai precisar fazer para poder chegar onde ela queria, para poder reverter essa mudança. E aí, ela entra na fase da adaptação. Tanto dela, do ambiente, das coisas que ela precisa fazer, das coisas diferentes que ela precisa fazer. E essa fase, ela tá rumo à fase final, que seria da aceitação. Quando ela chega na fase da aceitação, ela já tá lidando muito melhor, tá lidando muito mais tranquila, aquela mudança é muito mais leve. Ela já aceita: não, eu engordei 3 quilos, eu fiquei brava, não adiantou, fiquei triste, não adiantou. E agora eu preciso encarar, de fato, engordei 3 quilos, ou engordei 10, 20, 50 quilos. O que eu vou fazer? Já engordei, já foi, não adianta ficar bravo, não adianta ficar triste, não adianta quebrar tudo. Agora eu vou correr atrás, eu vou tentar melhorar a minha saúde, eu vou fazer educação alimentar, vou fazer exercício, até eu chegar no nível que eu quero novamente. Então nesse nível aqui, a pessoa está encarando a mudança de frente, ela não está mais resistindo, se sabotando, com raiva, triste, colocando a culpa nos outros. Então a gente passa por todo o processo da curva da mudança, que, pessoal, pode ser muito rápido, a pessoa pode passar isso assim, um dia a pessoa já saiu lá do choque, se pesou e já resolveu no meio do dia se matricular, aceitar, vida que segue. E tem gente que fica ali na raiva uma semana, depois triste mais um mês, e demora. E não existe certo e errado, depende muito de cada pessoa, depende muito da fase da vida de cada um, do quão desenvolvido psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente a gente tá. Depende muito também do que aconteceu, né? Porque tem mudanças que a gente tem mais facilidade do que outras. Mas o ponto é que tá tudo bem. Não importa que o seu vizinho demorou um dia, você demorou um mês, um ano. E também, além desse tempo, né, que pode variar de pessoa para pessoa, as fases. Tem gente que toma um choque, fica triste, já se adapta, e já aceita e já vai. Não necessariamente precisa passar certinho por todos os estágios. Esse é mais tentando abranger o máximo de estágios possíveis. Com que objetivo? A partir do momento que a gente enxerga o estágio que a gente tá, a gente traz para nossa consciência o que falta e como que a gente pode dar o up e tentar aceitar aquilo de uma forma mais leve e mais rápida. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo, nada melhor, né, do que dar o nosso próprio exemplo. Um tempo atrás, eu fui chamada para falar num seminário, há uns anos atrás. E me chamaram muito em cima da hora, e era um tema difícil, complexo, que eu precisava me preparar, estudar, preparar material. E assim,
me chamaram na semana pra eu falar naquela mesma semana. Eu confesso pra vocês que o que aconteceu comigo? Eu tomei um choque na hora que eu fui chamada, porque era meio que um convite barra intimação, né? Se eu não aceitasse, ia pegar mal. Então, quando eu recebi o convite, eu tomei aquele choque e depois eu já fui pra negação. Aconteceu exatamente isso. E eu fiquei, nossa, mas por que eu? Nossa, mas também será que eles não podiam ter avisado isso antes? E fiquei ali. Da negação eu fui pra raiva e culpa e daí eu me entalei e fiquei lá porque eu fiquei com muita raiva por eles terem me chamado em cima da hora, porque eu gosto de me preparar, de estudar, de montar uma apresentação. E assim, até dava pra eu fazer isso se eu tivesse só isso naquela semana pra fazer. Só que eu tava com uma semana lotada de coisa e além de tudo que eu tinha pra fazer, tinham me colocado essa incumbência, esse convite, né, de falar nesse seminário. E eu tinha ficado assim completamente estressada, com raiva. Aí eu ficava com raiva deles por não terem me avisado antes. E talvez com raiva de mim mesmo porque eu não já tinha nada pronto, mas também não tinha como adivinhar. Enfim, eu fiquei naquele conflito interno e externo um bom tempo. E aí eu demorei pra passar dessa fase da raiva e aceitar e ficar triste, depois pensar numa solução até eu aceitar. E depois que passou, que eu fui, apresentei, deu tudo certo, eu parei pra pensar e falei assim, nossa, eu fiquei tanto tempo empacada na fase da raiva e da culpa, que eu perdi tempo de estar me preparando, de estar montando a apresentação, de estar procurando solução porque eu estava com raiva. Porque assim, ok ficar com raiva, nossa, será que não poderia ter me chamado antes? Será que isso, será que aquilo? Mas será que eu precisava passar tanto tempo nessa fase, ao invés de repente, eu já ir trabalhando aquilo dentro de mim, para eu passar o tempo, no lugar de eu ficar com raiva, pensando como que eu vou resolver isso? O que eu fiz depois? Eu cancelei algumas coisas que eu tinha para fazer, eu estudei um pouco mais à noite, eu pedi ajuda para outras pessoas. Só que assim, eu demorei uns 2 dias remoendo a situação, com raiva, porque eu tava com tanta raiva daquilo, tipo, eu tava tão chateada com a falta talvez de consideração ou de preparo ou de organização das pessoas, que eu fiquei 2 dias remoendo a situação e depois só tinha 1 dia, 2 para preparar tudo. Se eu tivesse, esses estágios tivessem sido um pouco mais rápido, eu teria me centrado mais rápido e eu teria procurado soluções, porque a raiva, a tristeza, a barganha, faz todo o estágio até a depressão, faz a gente não abrir nossa mente para soluções. Então, até eu chegar no estágio da depressão ali naqueles 2 dias, eu fiquei remoendo a situação e me fazia bloquear minha mente para procurar soluções. A partir do momento que eu falei, ficar aqui com raiva não vai adiantar, porque eu vou acabar aceitando mesmo o convite, porque é um convite barra, né, preciso ir, se eu não fosse ia ficar chato. Então, eu acabei aceitando, indo buscar uma solução. Mas eu demorei um pouco. Só que isso me trouxe a reflexão de que se realmente eu precisava passar por todo aquele estresse, se realmente eu precisava daquela raiva toda, daquele tempo todo e energia que eu perdi, porque a energia da gente vai caindo, né? Até chegar na depressão. Se eu não poderia ter encarado aquilo de uma forma mais leve. Então, depois que eu trouxe a consciência dos estágios da mudança que eu tava, foi que eu parei para pensar se realmente é um comportamento saudável e se eu não consigo fazer diferente da próxima vez. Então, assim, das outras vezes, quando acontecia alguma coisa, alguma notícia, alguma mudança, que eu ficava chateada, triste ou com raiva, eu parava para pensar assim, eu tenho outra opção? Se não, vai adiantar eu ficar aqui remoendo e me debatendo? Será que não vale a pena eu já procurar uma solução? Então me ajudou nisso, em saber o time, em saber se eu tinha como fazer de outro jeito. Se não, adiantava ficar com raiva e reclamando, no final não ia ter que fazer de todo jeito. Então vamos correr atrás da solução. Não que isso seja regra para todo mundo, gente, mas assim, a consciência do que está acontecendo faz a gente pensar alternativas, faz a gente o negócio de uma forma mais leve e de repente passar por essa fase de mudança de uma forma menos traumática. Era esse conteúdo que eu queria trazer para vocês hoje, essa reflexão. Espero que te ajude no momento que você tá ou em algum momento da sua vida que você esteja passando por um momento difícil, por alguma mudança. E esse era o vídeo de hoje. Um beijo, até o próximo vídeo.